aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, você que se encontra em casa, que nos acompanha, que deseja assim se colocar diante do grande mistério que está sendo celebrado, Jesus presente no meio de nós, onde toda a liturgia essa do 23º domingo do tempo comum, a liturgia deste domingo que celebramos, ela chama a nossa atenção. Mas ela chama a nossa atenção no que se diz respeito à responsabilidade para com os nossos irmãos e irmãs. Por isso vamos assim prestar muita atenção nessa mensagem profunda, extraída, tirada da liturgia do 23º domingo do tempo comum. E essa liturgia, queridos irmãos e irmãs, nos leva à correção fraterna. E isso podemos praticá-la, essa correção, esse amor, diante daqueles e daquelas que assim nos foram confiados. De modo especial, a família, os pais que devem corrigir, os pais que devem colocar limites, para que o futuro não se sintam assim culpados daquilo que poderia ter feito, daquilo que poderia ter orientado. Por isso, o corpo central, o núcleo de toda
a liturgia de hoje, do 23º domingo, nos colocando diante dessa grande responsabilidade para com o próximo. Então, esse tempo de pandemia, que ainda não acabou, para muitos pensam que já cessou, está tudo normal, mas não está. Vem o nosso compromisso de ter essa responsabilidade para com o outro. Cuidar do outro. Cuidar para que ele possa viver bem e eu também, vivendo bem, formamos assim essa comunidade de filhos e filhas, essa comunidade de Jesus, que vai se preocupando e tendo a responsabilidade e o cuidado pela vida. E isso se estende na primeira leitura de hoje, a mesma mensagem. Quando olhamos a primeira leitura do livro de Ezequiel, extraída do livro de Ezequiel, e nós podemos acompanhar no jornalzinho 33, o capítulo, onde vamos para o 7 e se estender até o 9. E percebemos aqui essa leitura, ela nos mostra um Deus estabelecendo, um Deus dando ao profeta, dando a missão ao profeta para que ele seja sentinela, ou seja, para que ele possa agir, Aí nós voltamos olhando para o cuidado para com o outro. E Deus age, Deus cuida, assim como ele deu ao profeta hoje a grande atenção no agir, Deus está todos os dias nos incentivando, nos mostrando o caminho a ser seguido e desejando que esse caminho seja o caminho da salvação. Então o profeta também traz a grande missão de anunciar e de denunciar. E que esse anúncio seja nos envolvendo nesse grande mistério, a palavra de Deus. Celebramos o mês da Bíblia, setembro, dedicado assim à palavra de Deus. Eu desejo e espero que você tire a palavra de Deus daquele lugar ornamentativo que serve simplesmente para dizer que tem a palavra e possa colocá-la no coração. Colocando no coração, acredito que você vai se esforçar, que nós vamos nos esforçar para que a palavra de Deus ela possa surtir efeitos. Não ficar em linhas e letras, mas possa nos ajudar como a missão do profeta da primeira leitura de hoje. Mostra Deus estabelecendo o profeta como sentinela, como aquele que está sempre atento, ao agir de Israel, ao nosso agir. O projeto que tem é o projeto da missão que nos leva a Deus. Acredito que o profeta, ele tem esse projeto de nos anunciar, de anunciar a palavra de Deus, de nos levar a Ele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos nos sentir protegidos, iluminados, guiados, e se você desejar, se você quiser, orientado pela palavra de Deus. Porque esse Deus cuida, esse Deus zela, e esse Deus, no grande amor, vamos ver na segunda leitura de hoje, a lei. Quando nós acabamos de ouvir a carta de São Paulo aos Romanos, pegando ali o capítulo 13, do versículo 8 ao 10, nós vamos perceber verdadeiramente o que diz Jesus. Amai-vos uns aos outros. E a maior lei é a lei do amor. O cumprimento da lei são os mandamentos. Esses mandamentos que nos ajudam a viver a graça de Deus. Como nos diz o autor da segunda leitura, hoje, carta de São Paulo aos Romanos,
não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E assim, em seguida, já sabemos, acredito que já conhecemos esses mandamentos, a lei do Senhor, e agora o que nos resta é fazer com que esses mandamentos, dia a dia, nos esforçando, que eles possam assim ser uma companhia, um companheiro diante da nossa missão e da nossa vida. É interessante quando olhamos para essa leitura de hoje. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós nos amamos, eu acredito que você ama você mesmo. Acredito que você zela pela sua saúde. Acredito que você zela pela sua beleza. Mas que não zele simplesmente pela beleza externa. Zele também pela beleza interna. Você se cuida. Como seria bom se eu tivesse assim essa responsabilidade e esse grande cuidado de cuidar do outro como cuido de mim mesmo. Como seria assim tão maravilhoso diante desse mundo a humanidade. Ela teria outro rosto, ela seguiria outro caminho, a humanidade seria diferente, onde os cuidados uns pelos outros pudesse assim nos ajudar a viver em paz, a ter o amor de Deus no nosso coração e a colocar em prática os mandamentos do Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a liturgia do 23º domingo do tempo comum, ela nos chama a atenção, mais uma vez repetindo, para a responsabilidade que temos junto aos nossos irmãos e irmãs. Quando lançamos um olhar cuidadoso sobre o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus 18, 15, 20, podemos perceber nesse Evangelho que a grande alegria para o missionário, a grande alegria para nós católicos, a grande alegria para aquele ou aquela que vivem são engajados na vida da igreja, eu acredito que a maior alegria é quando ganhamos alguém para Deus. Quando você percebe tal realidade, tal situação, e ali na visita, na conversa tranquila, pouco a pouco, dando passos lentos, você chega a uma determinada situação em que você já percebe que ganhou alguém para Deus. Não para você, mas para Deus. Então, o Evangelho de hoje vai, podemos dizer, seguindo essa linha, onde nós podemos perceber que quando Jesus propõe a correção fraterna, o que é que ele nos oferece? O que Jesus está oferecendo? Quando ele propõe a correção fraterna, ele oferece um caminho, uma chance, uma chance de amor e salvação. É isso, aqui está o núcleo, o ponto mais alto do Evangelho de hoje. Quando Jesus propõe a correção fraterna, oferece um caminho, uma chance de amor e salvação. Por isso, não vamos ter dúvida. Deus nos leva a sério. Deus não brinca, Ele nos leva a sério cada dia. Deus nos valoriza, porque Deus nos leva a sério. Vamos olhar para o final do Evangelho de hoje, quando ele diz: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Deus nos levando a sério, Deus valorizando
a nossa oração. Deus valorizando o pequeno grupo ali reunido, que ora, que canta, que adora, que celebra. Deus levando a sério aquilo que eu tenho para oferecer a Ele, como aquela viúva que oferece aquela pequena moeda. Deus levou a sério, Deus valorizou. Pois o evangelho de hoje, podemos seguir 3 passos, olhando para a narração que hoje Mateus nos apresenta. Primeiro passo do evangelho de hoje: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, vai corrigi-lo. Olha, vamos prestar atenção o que o autor quer concluir nesse primeiro passo. Mas, em particular, a sós contigo. Olha aqui a maravilha de não colocar em público aquilo que pode ser corrigido em particular. De não humilhar o irmão, mas conversar com o irmão. Eu gostaria que você que aqui se encontra, você que está nos acompanhando em casa, em família, se coloque diante desse evangelho de hoje. Quando alguém tem algo contra ti, o que você faz? Olhamos para o tempo presente. Antes de chamar o irmão, nós falamos mal dele, criamos uma grande história, nem sabemos o que ele tem contra, e nós já adiantamos a criar dentro de nós um ódio, um rancor, uma vingança. E não seguimos aquilo que o evangelho de hoje nos apresenta no primeiro passo, ir ao encontro do irmão e buscar um diálogo, uma conversa. Mas tem também um segundo passo. Se esse primeiro não funciona, se esse primeiro não dá certo, o autor do evangelho nos diz: vamos buscar 1 ou 2 outras pessoas, para que presente nesse diálogo, presente nessa comunicação, nesse esclarecimento, tudo possa ser decidido. É para que aquele que vai comigo diga que também está percebendo alguma coisa. E às vezes, quando vamos ao encontro do irmão para corrigi-lo, ele chega até dizer: mas é só você que vê isso, é só você que sabe disso. Os outros não falam de mim diante dessa realidade. Por isso que ele levou mais, o evangelho nos aconselha, leve mais 1 ou 2 pessoas para dizer: não é só eu. Tem aqui outras pessoas que podem testemunhar. E é interessante quando olhamos para esse segundo passo, que não surtiu efeitos, que não valeu. Aí o que o evangelho nos diz? Entregue à igreja. Quando eu digo que Deus nos valoriza, quando eu digo que Deus nos ama, é quando olhamos para o terceiro passo. Vamos rezar. Vamos rezar porque Deus vai agir diante da transformação. Por mais que a pessoa seja endurecida, por mais que tenha a cabeça dura, por mais que não queira ser corrigido nem orientado, a oração que parte de mim para com essa realidade irá facilitar, passo a passo, na tranquilidade, essa transformação e essa mudança. Entregar à igreja. Deus não nos abandona. Ele, presente na nossa história, na nossa caminhada, Ele cuida de nós. Mas precisamos perceber esse cuidado. Precisamos perceber esse amor de Deus para que tal realidade ou situação negativa possa se transformar e possa nos levar a caminhar com Jesus. A caminhar com Jesus. Por isso, a correção fraterna hoje, que Mateus nos apresenta no Evangelho de hoje, é Jesus nos oferecendo um caminho. Jesus oferecendo o caminho, Jesus oferecendo uma nova chance, uma nova oportunidade,
E esse novo caminho, essa nova oportunidade nos leva a duas coisas: a vivência do amor e a salvação. Por isso, querido irmão, querida irmã, olhe para esse evangelho de hoje, narrado por Mateus. Você pode levar o jornalzinho e em casa fazer, na tranquilidade, uma nova leitura, 18, 15 e 20, e dizer: já passei por essa realidade, por essa situação, e hoje estou transformado, estou transformada, ou preciso ainda dessa transformação, dessa mudança de vida. Lembrando que Deus nos leva a sério, que Deus nos ama. Que Ele assim, presente na nossa história, presente na nossa caminhada, nos oriente, levando aquele caminho que Ele deseja, caminho do amor, caminho da salvação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,